Bom dia, turma. Aqui é Jefferson, professor de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade sobre o conteúdo em relação ao continente europeu. Então, como vocês já viram, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população e a urbanização da Europa. Então, iniciando falando um pouco sobre a população europeia. Bom, a Europa ela apresenta uma população estimada de aproximadamente 139 milhões de habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas, sendo que esse dado é em relação ao ano de 2015. Mas a distribuição dessa população ela não corre de forma igual em toda a Europa, ela ocorre certamente desigual, assim como acontece em algumas outras partes do mundo, ou seja, a densidade da população, a densidade demográfica do continente europeu, ela está concentrada em alguns pontos e algumas regiões específicas. E isso acaba também influenciando um pouco na questão do crescimento vegetativo, porque o crescimento vegetativo em toda a história da Europa, e principalmente nos últimos tempos, ele é bastante pequeno. Ele é considerado bem pequeno em relação a outras partes do mundo. E a característica principal em relação a isso está associado à alta expectativa de vida, que ela é bastante realmente elevada, que tem crescido significativamente, e também o grande envelhecimento da população, ou seja, a expectativa está lá no alto, uma das maiores do mundo, e a população tende a envelhecer. E por isso, vários países da Europa eles já começaram a adotar algumas políticas de incentivo à natalidade, ou seja, políticas para que mais pessoas possam ter mais filhos, e esse ciclo que principalmente influencia na questão financeira, questão econômica, política da Europa, possa continuar, sendo que uma população que se baseia principalmente em uma idade mais elevada, a economia do país tende a ter sérios problemas. Além disso, também o que a Europa tem enfrentado atualmente são as migrações, que influenciam nessa população, tanto também em relação à saída das pessoas, como a entrada delas no continente. E aqui é um gráfico que eu apresento para vocês sobre a evolução e projeção da esperança de média de vida em relação à Europa. Como nós podemos ver atualmente, no ano de 2020, a expectativa é de em média de 84,4 anos para as mulheres e de 78,5 para os homens. Porém, uma projeção para o ano, por exemplo, de 1960 indica que cerca de em relação às mulheres 89,2 anos e o homem 84,5 anos. Então são realmente projeções bastante intensas em relação à esperança média de vida da população europeia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as condições de vida e de trabalho também na Europa. Só que há uma diferença em relação ao leste e ao oeste europeu. O oeste europeu tem bons indicadores relacionados a baixos índices de mortalidade e uma alta expectativa de vida. Porém, a região leste ela possui algumas características diferentes, e uma delas é que os indicadores sociais eles são inferiores aos da região oeste. A região oeste ela possui uma alta expectativa de vida, melhor indicador social, por também, como eu já comentei algumas vezes, os países mais importantes da Europa se encontram na porção oeste. Além disso, grande parte da população ela está concentrada nas cidades, ou seja, é uma população bastante urbana, e isso tem sido influenciado principalmente pelas grandes condições que a Europa dá em relação ao mercado de trabalho, porque ela possibilita e dá melhores condições de trabalho à sua população. E por isso, muitas pessoas estão sendo atraídas em relação a isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as migrações que acontecem no continente europeu. Bom, intensos fluxos migratórios eles estão presentes na Europa, sendo eles internos e também externos ao continente, ou seja, tanto de pessoas que entram no país, no continente, como também de pessoas que saem do continente,
Fatores como conflitos étnicos, melhores condições de vida, perseguições políticas e religiosas, ela tem sido influenciadas e tem sido um dos principais fatores que realmente fazem com que a população de outros países migrem para a Europa, mas também influenciam com que parte da população europeia também saia desse continente. E isso daí acaba intensificando de forma bem intensa o deslocamento que ocorre da população do continente europeu. Nas últimas décadas e atualmente também, houve um grande aumento em relação aos refugiados que chegaram em países europeus, vindos principalmente de zonas de conflito como na Síria e no Afeganistão. Porém, esse grande fluxo de imigrantes e refugiados ele tem preocupado os países da Europa, levando a políticas de restrição à entrada de imigrantes. Ou seja, tem entrado entrado um grande número em relação à população de outros países, entrando de forma muitas vezes até irregular no continente europeu. E por isso, esse fluxo de migração está prejudicando principalmente a economia de alguns países da Europa. Aqui nós temos um mapa indicando alguns fluxos migratórios, né? Nós temos aqui, por exemplo, via Ilhas Canárias, que se encontram nessa localização. Nós temos migrantes vindo principalmente do Marrocos, da Guiné e do Senegal. Nessa região, via Mediterrâneo Ocidental, nós temos migrantes vindo principalmente de Camarões, da Argélia e de Mali, além de outras entradas, principalmente por mar nessa região e por terra nessa região aqui ao leste. E aqui algumas imagens, né? Acredito que vocês já viram em alguns jornais, em alguns sites, a intensa entrada de imigrantes, de refugiados no continente europeu. Diariamente tem entrado milhares e milhares de pessoas. Infelizmente, nesse trajeto algumas pessoas morrem, principalmente quando estão entrando pelo mar, porque como vocês podem observar, são sempre embarcações lotadas e por isso e também tem pouca estrutura e acabam muitas vezes naufragando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização e a urbanização da Europa. Bom, a diferença entre a urbanização da Europa ocidental e da Europa oriental percebe-se pelo fato de que, na porção ocidental, a urbanização ela é mais antiga e é liderada principalmente pela Inglaterra, França e Alemanha. Quanto à região oriental, a aceleração da urbanização ocorreu somente a partir da segunda metade do século XX, ou seja, ela já é um pouco mais atual. A urbanização europeia ela se intensificou principalmente em relação à Revolução Industrial. Por isso, a urbanização e a industrialização atualmente na Europa elas caminham juntas no continente. E também isso acabou influenciando para que, como outros continentes e outros países também, na Europa houve o êxodo rural, ou seja, grande parte da população que se encontrava na zona rural migrou para a zona urbana, intensificando assim o crescimento da população urbana no continente europeu. E aqui nós temos um mapa que indica a densidade demográfica do continente europeu. Como vocês podem perceber, essa região central é uma das regiões mais densamente povoadas em relação ao continente europeu e em alguns pontos aqui em vermelho são grandes cidades de alguns dos países. Como vocês podem perceber, a leste há apenas a região que se encontra Moscou, que fica na Rússia. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as grandes cidades da Europa. Bom, na Europa nós temos grandes metrópoles mundiais. E o que seriam as metrópoles? Metrópoles são cidades que apresentam forte concentração de atividades e exercem influência na economia de determinado continente ou do próprio país. Nós podemos citar Londres, Paris, Moscou, Berlim, Madrid, Roma, Atenas, entre outras cidades, sendo que essas três primeiras aqui são consideradas como megacidades, ou seja, elas possuem atualmente mais de 10 milhões de habitantes. E também nós temos, em relação a grandes cidades, alguns centros tecnológicos que são chamados de tecnópolos. Então, alguns dos exemplos que nós podemos dar
em Estocolmo, na Suécia, Paris, na França, Londres, na Inglaterra, Milão, na Itália e Munique, na Alemanha. E também existe, no continente europeu, ele atrai bastante turistas durante todo um ano. E eles são atraídos principalmente por locais de centros religiosos, cidades litorâneas e também de arquitetura medieval. Nós podemos citar como centro religioso o Vaticano, que é também o menor país do mundo, que fica na Itália. Em relação às cidades litorâneas, nós podemos citar a Grécia, que possui lindas praias. Além disso, também a Grécia tem um grande acervo arquitetônico da antiguidade. Podemos citar também Praga, na República Tcheca, também como arquitetura medieval. E Budapeste, na Hungria. E aqui nós vamos agora falar um pouquinho sobre a infraestrutura urbana. A Europa ela possui uma ampla rede de transporte. Transporte esse que ocorre através de ferrovias, transporte aéreo, transporte público também. E, além disso, ele acaba abrangendo grande parte de alguns equipamentos, tanto de lazer como também de cultura. Em relação às ferrovias, nós podemos perceber que o continente está intensamente conectado em relação às ferrovias, ou seja, sair de um país para outro no continente europeu se compara, por exemplo, nós sairmos de um estado para outro aqui no Brasil. Apesar disso, é até mais fácil você sair de um país europeu para outro do que algumas vezes nós sairmos de um estado para outro aqui no Brasil. Então as ferrovias elas são bastante utilizadas no continente europeu. Além disso, possui grandes aeroportos presentes em alguns dos maiores países que se encontram na Europa. O transporte público é um dos mais excelentes em todo o mundo. Além disso, existem alguns países na Europa que o transporte público ele é gratuito. E alguns equipamentos de lazer que também são alguns equipamentos de turismo. Nós temos uma das maiores rodas gigantes, que são um dos maiores atrativos também na Europa, que nós podemos ter como alguns dos equipamentos de lazer. Além disso, a Europa é composta por vários parques, vários locais de praça, de caminhada e, além disso, relacionado a alguns equipamentos de cultura, porque lá na Europa nós temos vários e vários museus. Inclusive, nós temos, em relação a alguns acervos de museu, nós temos principais obras presentes em museus da Europa. Mas a Europa, assim como outros locais do mundo, tem alguns problemas relacionados à sua urbanização. Nós podemos citar alguns exemplos em relação à segregação espacial. O que seria essa? A segregação espacial está relacionada ao fato de que os centros urbanos da Europa se concentram e possuem um valor bastante elevado. Ou seja, a população que não tem tanto poder aquisitivo assim não pode ter, por exemplo, uma casa nesses locais, nesses centros urbanos, e acaba se segregando, ou seja, se separando e ficando distante desses centros urbanos. Essas são algumas imagens do continente europeu, que a aspecto visual nós temos apenas questões relacionadas à riqueza, ao turismo, mas possuem alguns aspectos em relação à pobreza, em que muitas vezes, como essa imagem, pode se assemelhar até outros países que estão em desenvolvimento ou que são países que estão considerados subdesenvolvidos. E além disso, também a especulação imobiliária, influenciada por esse alto valor de algumas regiões na Europa, acaba influenciando para que as pessoas realmente não tenham condições de comprar determinadas casas, determinados terrenos, e aí com isso eles acabam se afastando, como eu falei, desses grandes centros e comprando ou construindo suas residências, suas casas com um material inferior, como nós podemos ver aí nas imagens, e com isso acabam afetando essa relação dos problemas urbanos da Europa. E esse daqui é um exemplo de uma favela que existe em Londres. Então nós podemos perceber que, desculpa, em Londres não, em Paris. Essa imagem ela consegue captar justamente alguns aspectos que se assemelham com outras situações de outros países, como por exemplo aqui no Brasil, que nós temos grandes favelas. Além disso, tem outros fatores comuns, como congestionamento de automóveis
e intensamente poluição atmosférica, que é bastante intensa no continente europeu. Como vocês podem ver, aqui próximo à Torre Eiffel, nós temos essa nuvem de poluição que abrange não somente essa região, mas grandes regiões em relação aos centros urbanos do continente europeu. Então, turma, é essa a aula que eu queria estar passando para vocês sobre o continente europeu. E agora estou disponível para tirar alguma dúvida ou pergunta que vocês tenham sobre o tema.